Saudamos a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Queremos convidá-los a abrir a Escritura Sagrada na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. E faremos a leitura do verso 16 até o verso 21. Romanos, capítulo 10, de 16 a 21, dando continuidade à nossa série de mensagens nessa carta de Paulo. Ouçamos. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Oremos. Sim, Deus, pedimos que Tu queiras iluminar os olhos do nosso coração, clarear nossa mente para entender a Tua palavra e de que maneira ela se aplica a nós, de que maneira esses ensinos tocam em tantas áreas da nossa vida. Nós queremos pedir, Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo aplique essa palavra no coração do Teu povo aqui nessa noite, e também aquele que não é Teu povo. Chama pela Tua graça, pela palavra de Cristo. Pedimos, nosso Pai, assim a Tua bênção sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, no versículo anterior, versículo 15, que nós vimos na mensagem de domingo passado, o apóstolo Paulo fez essa pergunta: como pregarão se não forem enviados? E aí ele fez uma citação do profeta Isaías, que está no capítulo 52, verso 7. Lá Isaías diz: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Isaías estava se referindo aos profetas que estavam anunciando a restauração do cativeiro. A nação tinha permanecido cerca de 70 anos debaixo do poder dos assírios e dos babilônios e dos medos e persas, como castigo pela sua idolatria. Mas Deus havia se apaziguado para com o povo, havia perdoado o pecado daquele povo, e agora os profetas estavam anunciando o retorno à terra prometida, a libertação de Israel do cativeiro. Eram, na verdade, boas notícias. Por isso Isaías diz: quão formosos sobre os montes são os pés dos que anunciam coisas boas. Ou seja, que coisa maravilhosa essas pessoas estão trazendo, os profetas estão anunciando, e os pés que levam os profetas são formosos, não porque o pé é formoso, mas porque ele está levando a boca que vai dizer a notícia formosa. Que coisa maravilhosa, boas novas. E o apóstolo Paulo toma essa passagem e aplica a pregação do Evangelho nos seus dias. E o que ele quer dizer é que, se no passado o anúncio da libertação do cativeiro babilônico era uma boa notícia, muito mais agora a notícia de que Deus nos livra de um cativeiro maior e pior, que é o cativeiro do pecado, mediante Jesus Cristo. E aqueles que anunciam essas boas novas, os seus pés são formosos. Eles trazem novas de libertação, eles trazem novas de alegria para todo o povo. Porém, apesar de serem boas notícias, o ponto de constatação é que a maioria dos judeus não creu na pregação dos profetas, não creu nas boas notícias que foram anunciadas a eles. O evangelho que foi pregado aos judeus através de Moisés e dos profetas caiu em ouvidos surdos, em corações endurecidos. E já desde muito tempo, então, antes do apóstolo Paulo, os judeus tinham esse coração de incredulidade, de rebelião contra Deus.
Paulo está precisando responder a pergunta: por que é que os judeus não aceitam a mensagem do Evangelho? É isso que ele pretende fazer nos capítulos 9, 10 e 11, conforme nós já vimos. Estamos bem no meio, no final do capítulo 10. E o que Paulo vai responder aqui é que essa desobediência, essa incredulidade dos judeus vem desde a antiga aliança, quando eles também ouviram o Evangelho. E que eles não podem dizer que nunca ouviram o Evangelho, porque assim como a natureza proclama a glória de Deus, as Escrituras proclamam a verdade do Evangelho, e os judeus conheciam a Escritura. E eles também não podem dizer que não entenderam, porque se os gentios entendem, por que o judeu, que é mais instruído e conhece a lei de Deus, não entenderia? E no final Paulo vai concluir de que a rejeição de Israel não é por falta de conhecimento, não é por falta de entendimento, não é por falta de anúncio, ou não é falta de qualquer outra coisa a não ser o resultado de um coração rebelde, de um coração incrédulo e impenitente. A raça humana continua sendo a mesma. Nós costumamos criar desculpas, justificativas para recusarmos a palavra de Deus. É isso que transparece nessa passagem que nós temos aqui. A minha expectativa é que no final nós possamos agradecer a Deus que se revelou a nós no Evangelho, nos deu essa oportunidade, mas também sondar os nossos corações, porque o nosso coração não é pior do que o coração do judeu da época de Isaías e nem do judeu na época do apóstolo Paulo. Aqui nessa passagem que eu li para vocês, 16 a 21, Paulo trata desse assunto em 3 partes, ou 3 argumentos. Vamos ver uma por uma. A primeira está do verso 16 até o 17, onde Paulo diz que os judeus já eram desobedientes muito antes de Cristo, desde a época de Moisés e dos profetas. O Evangelho, como vimos, é a boa notícia de que Deus justifica o pecador arrependido mediante a fé no Messias. E isso estava prefigurado nos sacrifícios ordenados pelos profetas, por Moisés, e no anúncio do Messias feito pelos profetas. Mas apesar da clareza com que Moisés e os profetas falaram a respeito de que a salvação era pela fé, muita gente pensa que no Antigo Testamento a salvação era pela lei e no Novo é pela fé. Não existe um engano mais básico em teologia do que esse. No Antigo Testamento a salvação era pela fé, pela graça, do mesmo jeito. Moisés falou sobre isso, Isaías falou sobre isso, os Salmos falam sobre isso. Nós estamos vendo isso desde o capítulo 9 de Romanos, que a salvação sempre foi uma só, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, não pode ser de outra maneira a não ser pela graça de Deus mediante a fé. Então, os judeus tinham conhecimento disso, mas, como Paulo diz aqui no verso 16, leia comigo, nem todos obedeceram ao Evangelho. Nem todos os judeus, lá na antiga aliança, antes de Cristo, obedeceram ao Evangelho que lhes foi pregado. Obedecer aqui significa crer e se submeter. Essa afirmação de Paulo se baseia na palavra do profeta Isaías, na queixa de Isaías, no capítulo 53, que foi lido inclusive na nossa liturgia. Queria voltar a ele com vocês. Capítulo 53, verso 1, o profeta se queixa diante de Deus, dizendo: quem creu em nossa aqui é minha, né? Minha de Isaías. Quem creu, Senhor, na minha pregação? Senhor, eu não aguento mais pregar para esse povo, porque é um povo que não crê no que eu estou dizendo, que não crê nas minhas palavras, que não obedece àquilo que eu estou dizendo da tua parte. Senhor, a quem foi revelado o teu braço? O braço do Senhor significa, todo mundo sabe que Deus não tem braço, né? Isso é o que a gente chama de um antropomorfismo, é você falar de Deus como ele se fosse homem, para que a gente possa entender. Deus não tem braço. Quando ele diz a quem foi revelado o teu braço, ele está querendo dizer a quem o Senhor revelou o seu poder. A quem o Senhor mostrou o seu poder? São poucos os que entendem que é o Senhor que salva pela graça. Isaías tinha sido levantado por Deus para anunciar as boas novas.
não só da libertação do cativeiro, mas a respeito do próprio Messias. Veja o que ele diz em seguida. Essa era a mensagem que Isaías pregava. Vamos começar do verso 3. Ele está falando do Messias, mais desprezado e rejeitado dentre os homens. Verso 4, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Verso 5, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Verso 6, nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Essa era a mensagem de Isaías, esse era o evangelho que foi pregado no Antigo Testamento, de que o Messias, o servo sofredor do Senhor, era o Redentor de Israel. E que o sacrifício dele estava ali prefigurado, ilustrado, demonstrado nos sacrifícios de animais que eram feitos diariamente no templo, pelo sangue derramado no altar, pelo ministério dos levitas e dos sacerdotes, e de tantas outras formas. O Evangelho claramente foi ensinado à nação de Israel, especialmente por Isaías. Por isso Isaías pergunta: Senhor, quem creu? São tão poucos os que acreditam, os que obedecem à palavra, são tão poucos aqueles a quem o teu braço é revelado. A conclusão de Paulo, baseada nessa palavra de Isaías, e agora vamos retornar lá para Romanos 10, onde Paulo cita Isaías no verso 16, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Paulo aqui está querendo provar que essa desobediência dos judeus ao evangelho da época dele era tão antiga quanto Isaías, a época de Isaías. Os judeus sempre foram incrédulos e desobedientes à palavra de Deus. É isso o ponto dele aqui. E aí daqui ele tira duas conclusões que estão no verso 17. E assim, ou seja, diante disso, do que disse o profeta Isaías, e nesse contexto, duas coisas. Primeiro, a fé vem pela pregação. Essa é a conclusão que Paulo tira das palavras de Isaías e da rejeição dos judeus. A fé vem pela pregação, porque Isaías está perguntando: Senhor, quem creu na minha pregação? Ele não está dizendo: Senhor, quem creu nos meus milagres? Quem creu nos meus prodígios? Senhor, quem creu nas minhas cerimônias religiosas? Quem creu lá naquilo que é feito no templo? Não. Ele está perguntando: quem creu na minha pregação? Conclusão de Paulo: a fé salvadora, então, vem pela pregação da palavra de Deus. Não há substituto. E Paulo aqui confirma o que ele já tinha dito antes, nos versos 14 e 15. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, a salvação, a fé, ela está ligada à pregação da palavra, segundo Paulo aqui comprova citando Isaías. Essa é a primeira conclusão. A segunda é que essa fé que salva, estou no verso 17, ela vem pela palavra de Cristo. Ou seja, a pregação que desperta a fé no coração do pecador, ela é sobre Cristo, porque é sobre isso que Isaías estava falando. Senhor, quem creu na nossa pregação? E em seguida ele diz: ele foi moído pelas nossas iniquidades, levou sobre si os nossos pecados, Deus fez cair sobre ele o nosso castigo e assim por diante. Em outras palavras, o que Isaías está dizendo é que se os judeus crescem na pregação que ele estava fazendo a respeito de Cristo, então eles seriam salvos. Mas quem obedeceu? Conclusão de Paulo: a fé vem pela pregação. Segunda, a pregação que produz fé é sobre Cristo e através de Cristo Jesus. É dessa maneira que nós somos salvos, é dessa maneira que a igreja progride, é dessa maneira que ela avança, é dessa maneira que Deus chama os seus eleitos, é pela pregação através da qual o próprio Cristo fala, e não há substituto para isso. A conclusão de Paulo, então, como eu disse, é essa: a desobediência dos judeus foi fruto da sua própria incredulidade de coração e dureza de coração, porque a eles foi pregada a fé salvadora, a eles foi pregada a palavra de Cristo, e eles simplesmente rejeitaram, eles não quiseram crer. A segunda parte do argumento de Paulo está aí só no verso 18. Aqui Paulo faz uma pergunta, dando benefício da dúvida ao judeu. Ele diz assim: tá bom, vamos imaginar, será que houve algum judeu naquela época e na época de hoje que nunca ouviu a respeito do Evangelho, das boas notícias, de que Deus justifica o pecador pela graça,
É o que ele pergunta no verso 18. Mas pergunto, porventura não o ouviram? Será que por acaso tem algum judeu nos dias de hoje e naquela época, antes de Cristo, que nunca ouviu isso que Isaías está dizendo? Nunca ouviu falar da graça de Deus, da misericórdia de Deus? Porque afinal, vamos dar um desconto. Pode ser que eles não ouviram, por isso que são desobedientes, porque eles não sabiam. Será que foi isso? Resposta de Paulo, claro que não. E ele cita como prova o Salmo 19, verso 4. Não é nem como prova, ele cita como base o Salmo 19, verso 4, que eu queria ler aqui com vocês. É um salmo maravilhoso que fala da criação de Deus e de como ela proclama a sua glória e a sua majestade. O salmo diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Paulo vai citar esse versículo aqui, esse último, verso 4. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. O que é que o Salmo está dizendo? O Salmo está dizendo que a natureza prega a existência de Deus e manifesta a glória de Deus. E isso ao mundo todo, a toda a humanidade, a todas as pessoas de todas as épocas. E que para anunciar a existência de Deus e a glória de Deus, a natureza não precisa de palavras. A voz da natureza se faz ouvir até os confins da terra, diz o apóstolo Paulo. Portanto, nenhum ser humano pode dizer que nunca ouviu a respeito de Deus, das suas obras e da sua glória, que é o ponto do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1. Que os atributos invisíveis de Deus, a sua divindade, bem como o seu eterno poder, claramente se percebem por meio das coisas criadas, por isto esses homens são indesculpáveis. Capítulo 1 da carta aos Romanos que nós já vimos. Ele aqui está repetindo o argumento. Só que ele usa essa passagem da seguinte maneira: da mesma forma que a natureza anuncia ao mundo inteiro a existência de Deus e a sua glória, assim também as Escrituras Sagradas, que é o livro da revelação de Deus, revelação escrita, anuncia o Evangelho, de forma que nenhum judeu pode dizer que nunca ouviu. Da mesma forma que a humanidade toda sabe da existência de Deus pela natureza, através do livro da natureza, os judeus sabem do Evangelho da graça através do livro da revelação escrita, que eles receberam a partir de Moisés e depois dos profetas. Essa é a relação que Paulo faz. A universalidade da revelação natural com a generalidade da revelação escrita especial. Todo judeu sabe por quê? O judeu já nasce dentro da aliança. Ele nasce ouvindo Moisés. Aos 12 anos, ele já sabe memorizado várias partes da Torá, da lei. Alguns deles crescem aos pés dos rabinos, como Paulo. Todo ele vai para a sinagoga aos sábados, onde a lei é lida. É lida a lei, Moisés, é lido os salmos e é lido os profetas. Todos os sábados. Então, não tem nenhum judeu que possa dizer, eu não sabia. Por que ele não sabia? Porque ele conhece as Escrituras. Ele tem conhecimento de Moisés, tem conhecimento de Isaías. O capítulo 53 está na Bíblia dos judeus daquela época e da época de Paulo. Ou seja, Paulo diz assim: será que os judeus não estão recebendo Jesus como Messias porque eles nunca ouviram que o Messias seria o servo sofredor que morreria e seu sangue seria a base do perdão dos nossos pecados? Não. Isso não é justificativa, porque isso é pregado todo sábado nas sinagogas quando eles abriam a Bíblia, a antiga aliança, para ler Moisés, os salmos e os profetas. Essa é a segunda parte do que Paulo está dizendo aqui. Vamos para a terceira. A terceira parte é que Paulo também dá mais uma vez o benefício da dúvida. Ele diz assim: vamos ainda imaginar o seguinte, que eles ouviram, mas eles não entenderam, por isso que rejeitaram. Será que foi isso? Que talvez fosse muito complicado, isso que Isaías está dizendo, né? O servo sofredor, morrer sangrando pelos nossos pecados,
aqueles sacrifícios de animais, isso aí não é uma coisa meio difícil de entender? Será que a dificuldade dos judeus é que eles não entenderam o que é que Moisés, os profetas e o livro dos Salmos estavam falando a respeito da salvação? E mais uma vez a resposta de Paulo é: não. Isso aqui não é difícil de entender. E o argumento que Paulo usa é curioso. Ele cita primeiro Moisés e depois ele cita Isaías. O que é que as duas citações de Moisés e de Isaías têm em comum? A chamada dos gentios. Veja o que Moisés disse, verso 19. Pergunto mais, diz Paulo. É a segunda pergunta dele. Porventura, não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Ter chegado ao conhecimento de Israel não significa assim que eles tomaram conhecimento, mas se eles entenderam. Porventura, Israel entendeu isso? Será que Israel entendeu que era isso que os profetas estavam dizendo e Moisés estavam dizendo? Resposta de Paulo. Primeiro citando Moisés. Moisés já dizia, estou no final do verso 19, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação. Com gente insensata eu vos provocarei a ira. Aí no verso 20, e Isaías, diz Paulo, a mais se atreve, ou seja, Isaías tem uma citação ainda mais ousada do que essa de Moisés. O que é que Isaías disse, falando em nome de Deus? Fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Qual é o argumento de Paulo? O que é que tem isso a ver com o que ele está dizendo aqui? Eu penso que o raciocínio é simples. O judeu podia dizer, alguém poderia dizer, mas os judeus não entenderam, porque é difícil. Aí Paulo diz, não. Olha, Moisés já tinha dito aos judeus, eu vou colocar vocês em ciúmes com um povo que não é povo. E com gente insensata eu vou provocar vocês a ira. Quem é essa gente insensata que não é povo? São os gentios. O que é que Moisés está dizendo? Eu vou chamar os gentios, já que vocês não me querem, eu vou chamar os gentios que vocês consideram não povo e gente insensata. Então, se esse pessoal que é insensato é capaz de compreender o Evangelho, quanto mais vocês, judeus, que foram instruídos na lei de Deus, que têm conhecimento. A mesma coisa diz Isaías. Deus falando por Isaías diz assim, eu fui achado e me revelei a quem não perguntava por mim. A gente que não tinha conhecimento a meu respeito, como os judeus têm. Ou seja, não é difícil, não é a questão de compreensão, porque se os gentios que não receberam as promessas, não receberam a lei, não receberam a aliança, não receberam os mandamentos, não receberam culto, não receberam nada disso, se os gentios são capazes de crer e vir a Deus, por que o judeu não pode? Então não é uma questão de dificuldade intelectual, não é um problema de compreensão, o problema é de rebeldia, como agora Paulo diz no verso 21, ele faz a terceira citação, também de Isaías. Quanto a Israel, porém, Deus diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Então o problema não era ignorância, o problema não era desconhecimento, o problema não era falta de conhecimento, não. O problema era que a nação, o povo era contradizente. Deus dizia uma coisa, o povo contradizia. Deus mandava o profeta dizendo uma coisa, o povo contradizia, argumentava, achava desculpas, achava um outro caminho. Deus mandava as boas notícias, o coração se endurecia, o coração não ouvia. A figura aqui é muito bonita, olha só, todo dia, ou seja, Deus estava ali todo dia, estendendo as mãos a um povo rebelde e contradizente. A misericórdia de Deus para com a nação de Israel, todo dia Deus estendia as mãos, e eram aquelas mãos que iriam receber os judeus. Naquelas mãos havia perdão, havia misericórdia, havia aceitação, tudo que o judeu precisava para ser salvo. Deus vinha até eles com as mãos abertas. O que é que os judeus faziam? Viravam as costas e iam adorar Baal, iam adorar Dagon, e adorar os deuses das nações, ou então entravam num sistema legalista de justificativa pelas obras, mas eles não queriam ouvir os profetas, eles não queriam ouvir as boas notícias, coisa que até os gentios, gente insensata, poderia entender. Eles viraram as costas, era um povo rebelde e um povo contradizente. Aí você pode entender a pergunta de Isaías, ó Deus,
Quem creu na minha pregação? Não aguento mais pregar esse povo. Esse povo não me ouve. A quem foi revelado o braço do Senhor? A quem foi revelado o braço do Senhor? Quem entendeu de fato a pregação? Paulo termina então dizendo que realmente os judeus não podiam alegar ignorância, desconhecimento ou falta de entendimento, porque desde a época de Moisés, na época de Isaías e agora nos dias de Paulo, eles tinham tido sempre a mesma atitude: rebelião, incredulidade e endurecimento. Foi por isso que eles rejeitaram Jesus, foi por isso que eles disseram crucificam, foi por isso que eles entregaram aos romanos, foi por isso que eles disseram que o sangue dele caia sobre nós, foi por isso que eles perseguiram os apóstolos, foi por isso que eles perseguiram os primeiros cristãos. Foi por isso que um deles, chamado Saulo de Tarso, entendeu que estava fazendo um favor a Deus, matando os cristãos e acabando com o cristianismo. Pela misericórdia de Deus, o braço do Senhor foi revelado a Saulo de Tarso. E ele um dia mudou no caminho de Damasco, e um dia escreveu estas palavras aqui que nós estamos lendo. O que é que tudo isso nos ensina, queridos? Eu quero tirar algumas lições para nós. A primeira delas é que a tendência do coração humano é esse, de contradizer o Evangelho, de ser rebelde a Deus. Não se iluda. O fato de você ser crente em Cristo Jesus não quer dizer que você já está livre desse seu coração impenitente e rebelde, teimoso e contradizente. Nós temos que vigiar o nosso coração, a nossa mente, todos os dias. Temos que lutar contra o pecado que tenazmente nos assedia, contra as tentações de fora, através do mundo e do diabo, e daquelas piores, que são as tentações do nosso próprio coração. Não há trégua para essa luta, não há descanso, não há pausa. Todo dia, nós temos que nos revestir da armadura de Deus, para poder enfrentar as astutas ciladas do diabo, tomando a palavra do Espírito, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a tendência do nosso coração. Foi assim com os judeus no passado, foi assim com os judeus na época de Paulo, e mesmo que nós não sejamos judeus, nós não somos melhores nem piores do que eles, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, judeus e gentios. Nós somos todos filhos do mesmo casal, Adão e Eva. Por isso, observe o seu coração, não descanse, não dê trégua, porque a luta é constante. Apegue-se ao Senhor, que diariamente está chamando você com os braços abertos para amparar você e lhe dar força para a luta. Segunda coisa que eu deveria trazer para os irmãos nessa noite é alertar os irmãos de que noções erradas a respeito da salvação vão levar você para o inferno. Por mais sincero, por mais religioso que você seja, se você tiver noções erradas a respeito do Evangelho, a sua sinceridade e a sua religiosidade não vai salvar você, como não salvou os judeus da época de Isaías, nem da época de Paulo, e ninguém hoje. Se você não tiver absolutamente correto a respeito desse entendimento de que a salvação é mediante a obra do Messias, o servo sofredor, que levou sobre si as nossas iniquidades, e que não é pelo meu mérito, não é pelo que eu mereço, que eu faço, ou qualquer coisa que eu possa demandar de Deus ou oferecer a Deus, não existe possibilidade alguma de perdão e reconciliação por Deus, se você rejeitar o caminho dele, que é Jesus Cristo e ele crucificado. Se você tiver noções erradas, você pode ter noções erradas sobre outras áreas do cristianismo, com a forma de batismo, escatologia. Isso não vai impedir você de entrar no céu, mas nessa área aqui, você tem que estar seguro de que sua única esperança é Jesus Cristo, e não você ou nada que há em você, mas a obra completa dele na cruz do Calvário. Por fim, queridos, eu não posso terminar essa mensagem sem dizer que grande salvação Deus nos deu, revelada lá no Antigo Testamento, confirmada pelo Senhor Jesus, ensinada pelos apóstolos, registrada nesse livro maravilhoso que é a Bíblia. Só temos que agradecer a Deus
porque Ele nos deu o privilégio de conhecer essa mensagem, porque Ele nos revelou o seu braço. Se Deus não tivesse aberto os nossos olhos e revelado o seu braço, nós seríamos como aqueles judeus e como os gentios pagãos também. Porque nós reconhecemos que a fé vem pela palavra de Deus, ela não vem de mim. Eu não posso crer por mim mesmo, mas é a palavra de Deus que gera a fé, a palavra sobre Cristo, o próprio Cristo falando, dizendo: haja luz, e brilha luz no coração entenebrecido do pecador perdido. Portanto, toda a glória sempre será de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Alegre-se nisso e agradeça a Deus também por aqueles que um dia pregaram o Evangelho para você. Talvez a sua mãe, talvez o seu pai, algum missionário, professor de escola dominical, um vizinho, um amigo, que de alguma forma, algum dia, o conhecimento do Evangelho chegou a você e você creu. E hoje está aqui para agradecer a Deus. Não esqueça de bendizer a Deus por todos aqueles instrumentos que Ele colocou na sua vida e não despreze a oportunidade que Deus está dizendo. E agora eu quero falar para os adolescentes e jovens dessa igreja. Não desprezem essa oportunidade. Eu sei que vocês já ouviram minha história dezenas de vezes, mas eu vou contar de novo. Eu cresci ouvindo essa verdade. Estou ouvindo vários adolescentes aqui. Cresci ouvindo essa verdade. Filho de crente, criado, nascido, vivido na igreja. Os meus amigos eram filho de presbítero, filho de pastor, eram os meus amigos. Tinha uma patotinha, um grupinho. E a gente fazia tudo junto. Ia para acampamento, né? Reunião de mocidade, era maravilha. Uma beleza. Mais ou menos com 16, 17 anos de idade, a gente começou a achar que a igreja não era mais interessante. A gente queria saber, conhecer o mundo. A gente queria experimentar o que tinha lá fora do mundo. E nós começamos a fazer isso. Éramos um grupo de uns 6 ou 7. Eu e mais vários filhos de pastores, 2 filhos de pastores pelo menos, e alguns filhos de presbíteros. E nós continuávamos na igreja ao domingo, mas durante a semana a gente começou a ir para barzinho. A gente começou a sair com mulheres, entramos na prostituição, começamos na droga, começamos a fazer isso, e aos poucos nós fomos abandonando a igreja, e fomos seguindo uma vida pelo mundo. Nós queríamos conhecer o que era o mundo. Depois de 6 ou 7 anos de desviados, um dia a graça de Deus me alcançou, o pior de todos. Eu era o líder do bando, era eu. Tinha 22 anos quando o braço do Senhor foi revelado a mim. Jesus entrou a cavalo no meu coração, não tinha nem como dizer não. Entrou a cavalo no meu coração, me derrubou, mudou minha vida completamente. Aí eu voltei para os meus amigos. Queridos, uma coisa extraordinária me aconteceu. Aquilo que a gente aprendeu na igreja é verdade. Eles fizeram uma aposta entre eles de que a minha fé não ia durar uma semana. Já fazem quase 40 anos. Mas eles fizeram uma aposta, não vai durar uma semana. Eu fui atrás dos meus amigos, implorei, falei com eles. Vocês têm que crer, é verdade. Um deles morreu há 15 anos atrás de cirrose, de tanto beber. Outro morreu num tiroteio com a polícia. Antes ele já tinha sido baleado, o apelido dele era esse, baleado. Morreu num tiroteio com a polícia. Outro está longe dos caminhos de Deus, vivendo uma vida para si mesmo, infeliz. Eu fui o único daqueles 7, exatamente o pior de todos. Por isso eu digo a você, jovem, sabe quais são as chances de você se desviar, dizendo assim, eu vou comer a grama mais verde do lado de lá e depois eu volto? Sabe quais são as chances disso acontecer? Muito poucas. Muito poucas. Por isso eu digo, fique. Alguns dizem assim, mas pastor, a sua experiência é extraordinária, porque você voltou um cara assim mais maduro, mais experiente. Não. Eu voltei cheio de cicatrizes que me acompanham até o dia de hoje. O pecado mancha
ele deixa cicatrizes. Eu preferiria nunca ter me desviado da igreja. Porque às vezes o pessoal valoriza, não, é bom porque ele foi um desviado, foi no mundo, bebeu. Você sabe aquela história, né, o pessoal fala assim, tem até a expressão, diz assim, o passado é mais, isso aqui está mais sujo do que passado de crente. Porque o crente, quando se converte, ele vai na igreja e conta tudo de ruim que ele fez, né? Eu não me glorio nisso, eu não gosto de lembrar dessas coisas. Elas deixaram cicatriz até o dia de hoje. Tenho 63 anos, eu me lembro de toda a pornografia que eu vi quando eu tinha 17 anos. Está aqui, gravada a ferro e fogo. E não vai embora. Então não pense que você pode brincar com o pecado e que você vai sair incólume. Ouça a palavra de Deus enquanto você pode. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vamos orar. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, a quem a Tua palavra foi revelada com tanta clareza. Eu quero orar pelos jovens e adolescentes dessa igreja, que Tua palavra cale profundamente no coração deles. Que eles te amem, te temam e que eles sejam gratos pelo grande privilégio de crescer num ambiente sadio, ambiente da igreja. Ajuda-os a fugir das tentações do mundo, da pressão da escola, da universidade, fortalecendo a fé. Ajuda os seus pais quando tiverem que lidar com suas dúvidas e questionamentos. E ajuda-nos também, Senhor, nesse mundo a ficar firmes a todo momento, no meio das provações e tribulações. Senhor, que te pedimos humildemente, em nome do servo sofredor que se entregou por nós. Amém.